Olá a todos, graças a Deus, estamos aqui nesse domingo iniciando um novo tema, o tema Cristologia. A primeira aula é a pré-existência de Cristo, né? Então nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre essa questão e entender um pouco mais, né, sobre Cristo. Amém? Nessa aula de hoje também teremos aqui a oportunidade de ver alguns alunos também participando, principalmente nas leituras dos versículos. E também já queremos aqui deixar nosso agradecimento a todo o trabalho do pessoal da Infobrac, o Alexandre, o Nicolas, o Samuel, e a todo o pessoal também da nossa igreja, os nossos pastores, né? E entre outros. Então, iniciando essa aula agora, primeiro momento, Cristo é pré-existente? Você deve estar perguntando, você jovem, você aluno, né, da nossa escola bíblica dominical. Nossa, professor, você vai começar com esses termos mais complexos hoje? Pois é. Então, o que significa o termo pré-existente? Assim, para a gente começar a falar sobre o assunto, significa aquilo que existe antes, né, de todas as outras coisas criadas. Então, pré-existindo antes, por exemplo, do mundo, antes dos animais, antes do próprio homem. Então, será que Cristo ele existiu antes do mundo? Então, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos ver conceitos importantes que vai nos levar ao entendimento dessa situação real de Cristo, né? Então, vamos lá. Antes da criação do mundo, a gente vai ver uma referência bíblica aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, e um dos nossos alunos vai fazer essa leitura. E nós vamos fazer a observação desse versículo também. Paz do Senhor a todos, eu vou estar fazendo a leitura de João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse versículo que nós lemos, João, no capítulo 17, versículo 5, a oração sacerdotal de Cristo, ele mesmo faz a menção da seguinte forma, chamando a atenção desse trecho aqui do versículo. E agora, Jesus referenciando aqui, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então, nesse versículo, ficou claro aqui para nós que o próprio Cristo, ele faz referência da sua existência com o Pai antes que houvesse o mundo, ou seja, o próprio mundo mesmo, o mundo material, o cosmos, né, as galáxias, as estrelas, antes de existir qualquer outra coisa, então Cristo ele já existia junto ao Pai. E ainda nessa mesma oração, ainda ele diz uma seguinte palavra importante também da gente frisar aqui, no capítulo 17, versículo 24, outro aluno vai fazer a leitura também. João 17, 24. Por que me amastes antes mesmo da fundação do mundo? Então, nessa leitura que foi feita, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, ele diz o seguinte, frisar aqui uma outra frase importante, né? Por que me amastes antes da fundação do mundo? Então, existe aqui uma referência importantíssima para Cristo em relação ao Pai, que existia esse relacionamento entre Deus, né, e Cristo antes que o mundo viesse a existir, tomando como referência, evidentemente, aqui os versículos sagrados da Bíblia Sagrada. Antes de Abraão, será que ele existiu antes de Abraão? Nossa, ele existiu antes do mundo, consequentemente, antes de Abraão. Mas onde estão os versículos? Como a gente pode fazer essa referência? Né? Onde vai buscar essas informações? Também, fazendo uso aqui da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, são 2 versículos, os 58 e 59, mas um aluno vai fazer a leitura também para nós. Primeiro o versículo 58. Fala galera, eu sou o Lucas da Jubrati e agora vou estar lendo João 8, 58, 59. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. 59. Então pegaram as pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por eles, saiu do templo. Então, após a leitura aqui, nós vemos o seguinte, que outra evidência a esse respeito são os relatos encontrados no Evangelho que nós citamos aqui, no caso, ao dirigir-se aos judeus. Então, Jesus está se dirigindo aos judeus e ele diz o seguinte, eu sou, né? Ou seja, nesse espaço do versículo ele diz eu sou, e esse eu sou com letras iniciais maiúsculas, né? Fazendo uma referência direta à mesma passagem bíblica que a gente viu no Êxodo, com Moisés, né? Quando Deus chama Moisés, ali na sarça ardente ainda, Moisés pergunta, mas Senhor, quem eu vou dizer que me enviou quando chegar na presença do faraó? E Deus responde para ele, olha, diga que o eu sou te enviou. Então, essa referência, quando Jesus diz eu sou, naquele instante que ele está referenciando essa passagem aqui com os judeus, naquele mesmo instante os judeus perceberam que ele fez uma referência direta
ao êxodo com Moisés. Então, claro que os judeus ficaram extremamente irritados com essa referência. Mas para nós aqui hoje, como nós conhecemos toda uma parte importante da história de Cristo, fica como referência do testemunho que ele é antes de Abraão. Né? Antes de Abraão. No Êxodo, por exemplo, no capítulo 3, versículo 14, esse aluno vai fazer a leitura agora também. Paz do Senhor, meu nome é Eric e hoje eu vou estar fazendo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me envio a vós. É onde nós estamos nos referindo aqui à questão do eu sou, referindo ao Deus o Criador Todo-Poderoso. Né? Também, neste ponto, os judeus entenderam a referência, claro, né? E aí queriam apedrejar Jesus, já queriam matar Jesus nesse momento, porque Jesus está se igualando ao Pai. Mas, na verdade, Jesus está testificando da sua divindade junto ao Pai. Alfa e Ômega, Jesus também faz uma referência importante num livro de Apocalipse, na verdade, ali com o testemunho de João, né? Capítulo 1, versículo 8, outro aluno vai fazer a leitura também. Meu nome é Yasmin, eu vou ler um versículo que está em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era, que há de vir. Bom, então João, nessa leitura que nós fizemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o João ele ouve a voz de Jesus, uma voz poderosa, impactante, né? Ele ouve essa voz e essa voz diz o seguinte para ele: Eu sou o Alfa e o Ômega. Então a gente sabe que do termo alfa e ômega, né, ele tira direto do alfabeto, no caso aqui, do grego koiné. Né, o Novo Testamento foi escrito no grego, todo o Novo Testamento. O koiné porque o termo koiné significa popular. Então, para quem estuda um pouco mais, aí, eu já estudou um pouco melhor essa questão do grego antigo, né, o grego bíblico, vocês vão ver que o alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega é a última letra do alfabeto. Então, trazendo para os nossos dias atuais, o nosso alfabeto seria como se fosse o nosso A, a nossa letra A, a nossa letra Z. O que significa, então, ele dizer eu sou o alfa e o ômega? Significa dizer, então, o que ele quer dizer aqui, que ele é o princípio de todas as coisas, ele existe antes de todas as coisas, imutável, né, com a condição divina perfeita, e ele está também existindo depois de todas as coisas com a mesma qualidade divina. Então, esse é o significado que fica na interpretação desses versículos. Então, ele está dizendo, o próprio Cristo está dizendo isso para nós. Cabe a nós, como igreja e também como quem está apenas ouvindo a palavra, interpretar isso e entender, conforme a sua fé, a divindade de Cristo. Então, mais uma vez, alfa, início de todas as coisas, e o ômega, final, né, de todas as coisas. Outra coisa importante que eu quero citar aqui mais uma vez, para quem já tem acompanhado nossas aulas, é que todos esses materiais que a gente está usando aqui fica também anexado na descrição do vídeo. Então, quem quiser fazer o uso, né, e a pesquisa usando esse material, pode fazer uso sim, usando ali, você vai baixar na parte externa ali do vídeo e fazer o uso desse recurso. A natureza eterna de Cristo, também fazendo uma referência aqui. Agora, nesse caso, a referência é que Cristo não tem início ou fim, né? Na verdade, ele é eterno. O que fica difícil de nós entendermos é essa questão de eterno. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós fomos criados, nós começamos a existir um ponto da história. Né? Nosso ser, tivemos um início, uma origem. Já Cristo, ele é desde sempre. Né? Então, existe uma diferença quando a gente pensa eterno e imortal. Nós existimos para a imortalidade, nós existimos para viver eternamente. E no caso de Deus, né, o ser divino, o próprio Cristo, ele existe como eterno, ou seja, não tem princípio e não tem um fim. Nós temos um princípio, mas não teremos um fim. Mesmo aqueles que não herdaram o reino dos céus viverão a sua imortalidade em um ambiente de prisão, que no caso nós sabemos, segundo a Bíblia, que é o inferno. Né? Agora, aqueles que viverão com Cristo, aqueles que entendem e aceitam e creem na palavra, creem no Filho de Deus, né? A sua fé ela é aguçada para entender e crer no Filho de Deus, esse então viverá a sua imortalidade no reino dos céus. Existe uma referência aos símbolos, né, que eu gosto de falar
sobre 2 símbolos aqui, um que simboliza a questão da eternidade divina, que é a aliança, por exemplo. Você olha numa aliança, você não vê ali, por exemplo, um ponto de início, nem um ponto de final. Ela é toda perfeita, é moldada perfeitamente. Enquanto que a imagem que poderia representar o homem, o ser humano, a humanidade, é como se fosse uma espiral, né? Então a espiral ela tem um princípio e aí ela vai se estendendo de uma forma infinita a sua descrição. Bom, também existe um ponto de atividade aqui, são 3 perguntas para vocês meditarem e fica aí para vocês fazerem em casa. A primeira pergunta é: quem profetizou as palavras no Evangelho de João? E também, quem profetizou as palavras no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58. É uma questão de você fazer uma leitura ali e entender, né? E a terceira pergunta é uma pergunta referente também à questão dessa divindade de Cristo, né? Será que ele existiu mesmo há mais de 2000 anos atrás, no nascimento físico, ou ele também existiu no momento eterno, né? Nossa aula que foi desenvolvendo aqui, tá certo? Então, essa aula de hoje, nós vamos encerrá-la aqui agora. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação. Tenha um excelente domingo. Fica nosso abraço para você e uma excelente semana de trabalho. A gente se vê, então, numa próxima aula. Até a próxima.